Há um copo de água no meu balcão para o qual não usei nenhum filtro. Sem bomba, sem pastilhas, sem eletricidade, sem luz UV e sem cartuchos caros que precisam ser trocados a cada 3 meses. É apenas um pedaço de cobre e um pedaço de zinco no fundo do recipiente juntos. Só isso. E a ciência por trás do motivo disso funcionar é um dos conhecimentos mais bem documentados, mais suprimidos e mais consistentemente ignorados em toda a história do tratamento de água. Tem um nome formal. Foi revisado por pares centenas de vezes. Civilizações antigas o utilizavam antes que alguém entendesse por que funcionava. E toda a indústria de água engarrafada e filtragem tem um interesse financeiro direto em garantir que você nunca pense nisso. Vou mostrar a você a ciência, a história e a montagem exata. E serei completamente honesto com você sobre o que ele faz e o que não faz. Porque a versão honesta desta história é genuinamente extraordinária o suficiente para não precisar de uma única palavra de exagero. Você sabia que o cobre mata bactérias da mesma forma que os antibióticos? Exceto que as bactérias não conseguem desenvolver resistência a ele. Os antibióticos funcionam visando vias biológicas específicas nas células bacterianas. As bactérias sofrem mutação. Elas encontram soluções alternativas. Essa é toda a crise da resistência aos antibióticos. O cobre não visa uma via. Ele ataca tudo simultaneamente. A membrana celular, as proteínas, o DNA e o sistema respiratório. Tudo de uma vez. Não há via para sofrer mutação. Não há mecanismo de resistência que funcione contra um metal que destrói a integridade estrutural da célula de várias direções ao mesmo tempo. Esse efeito tem um nome: o efeito oligodinâmico. Foi formalmente descoberto e documentado em 1893 pelo botânico suíço Carl Wilhelm von Nägeli, que observou que íons metálicos, mesmo em concentrações ínfimas, eram letais para micro-organismos. Ele publicou suas descobertas. A comunidade científica as compreendeu. E então, a cloração barata chegou e o tratamento de água municipal foi construído em torno de um processo químico, não metálico. Não porque o cobre parou de funcionar, mas porque o cloro era mais fácil de vender e de escalar. A pesquisa nunca parou, porém. Um estudo publicado na Science Direct demonstrou que dispositivos de cobre podem reduzir populações bacterianas em 99,99% em apenas 4 a 8 horas. Outras pesquisas descobriram que potes de cobre alcançam a eliminação completa de todos os patógenos testados em 4 horas, com 100% de redução mantida em 8 e 24 horas. Isso inclui E. coli, Salmonella, Shigella e Vibrio cholerae, a bactéria responsável pela cólera. Também inclui MRSA, a infecção por estafilococos resistente a antibióticos que mata pessoas em hospitais. Todos eles desaparecem com o contato com um metal que custa ustos a $2 em uma loja de ferragens. A história disso remonta a mais tempo do que a maioria das pessoas imagina. Textos egípcios antigos de cerca de 1600 a.C. referem-se ao uso de vasos de cobre para armazenar água e tratar feridas. A tradição médica ayurvédica na Índia, o sistema médico praticado continuamente mais antigo do mundo, com raízes que remontam a mais de 5.000 anos, prescreve especificamente o armazenamento de água potável em vasos de cobre durante a noite antes de consumi-la. A prática tem um nome em sânscrito, Tamra Jal, que significa água de cobre. Não era uma crença. Era uma prática clínica observada e refinada ao longo de séculos que a ciência moderna revisada por pares agora confirmou que funciona exatamente da maneira que os praticantes ayurvédicos diziam. E aqui está o detalhe que me detém todas as vezes. Pesquisadores dos laboratórios Battelle e Columbus conduziram uma busca bibliográfica abrangente em 1973, rastreando a história das propriedades bactericidas do cobre através de 312 citações científicas, abrangendo 1892 a 1973.
312 citações revisadas por pares, 80 anos de documentação consistente, e nenhuma autoridade municipal de água recomendou o armazenamento em vasos de cobre aos seus residentes. Nenhuma empresa de filtragem mencionou isso. Nenhum guia de sobrevivência o incluiu como um método principal, porque você não pode vender cobre da mesma forma que vende um filtro Brita, que precisa de um novo cartucho a cada 2 meses. Agora, é aqui que o zinco entra em cena, e porque o cobre e o zinco juntos são mais poderosos do que qualquer um deles sozinho. Quando dois metais diferentes ficam na água, em contato um com o outro, eles criam o que é chamado de célula galvânica, uma minúscula bateria natural. Os elétrons fluem de um metal para o outro através da água. Esse fluxo de elétrons acelera a liberação de íons de ambos os metais na água ao redor. Mais íons são liberados mais rapidamente. A combinação de íons de cobre e íons de zinco atingindo células bacterianas simultaneamente cria um efeito sinérgico. Cada um interrompe sistemas celulares diferentes ao mesmo tempo. O resultado são taxas de eliminação mais rápidas e uma cobertura de espectro mais amplo do que o cobre sozinho. O zinco também é independentemente antimicrobiano. Ele ataca os sistemas enzimáticos bacterianos e interrompe as proteínas que as bactérias usam para a divisão celular. E, ao contrário do cobre, que tem um tom avermelhado quente, a ação antimicrobiana do zinco tende a atingir diferentes cepas bacterianas, preenchendo lacunas na cobertura. Juntos, eles cobrem mais terreno mais rapidamente. O custo de ambos os metais combinados é inferior a $2, um pequeno pedaço de cano de cobre de qualquer seção de encanamento de loja de ferragens, e um parafuso ou conexão de zinco galvanizado. Ambos estão disponíveis na Home Depot, Lowe's ou em qualquer loja de ferragens hoje mesmo. Veja como a montagem é feita. Limpe bem a sua peça de cobre com vinagre branco e um pano para remover qualquer oxidação superficial ou graxa. Você quer a superfície de metal limpa em contato com a água, não uma camada de sujeira bloqueando a liberação de íons. Faça o mesmo com a sua peça de zinco. Enxague ambas com água limpa. Coloque as duas peças no fundo do seu recipiente de água. Uma jarra de vidro, um vaso de cerâmica ou uma panela de aço inoxidável. Qualquer coisa que não seja plástico. Recipientes de plástico podem liberar seus próprios compostos na água e não são recomendados para armazenamento a longo prazo. Independentemente do que houver neles, deixe as peças de cobre e zinco se tocarem ou ficarem próximas para permitir que a reação galvânica opere. Encha com água, cubra o recipiente e deixe por no mínimo 6 a 8 horas. Passar a noite é a recomendação padrão tanto na literatura científica quanto na tradição ayurvédica. Pela manhã, a água terá sido tratada. A área de superfície importa. Quanto mais superfície de cobre e zinco exposta à água, mais rápida e completa será a liberação de íons. Um pedaço enrolado de malha de cobre, um comprimento espiralado de fio de cobre ou várias seções pequenas de cano de cobre colocadas no fundo de uma jarra de 5 litros superam uma única peça plana do tamanho de uma moeda no mesmo recipiente. Pense em área de superfície, não em peso. Aqui está a única coisa que as pessoas erram. Elas esperam que funcione como um filtro. Não filtra. Ele purifica biologicamente. Mata bactérias, reduz vírus, não remove sedimentos, metais pesados, produtos químicos agrícolas, flúor ou partículas físicas. Se a sua fonte de água estiver turva ou quimicamente contaminada, água de rio perto de terras agrícolas, ou água com cor ou odor visível de fontes industriais, a filtragem física precisa acontecer primeiro. Passe a água por um filtro de garrafa ou por uma camada de pano e areia para remover a matéria física. Então, deixe o cobre e o zinco fazerem o trabalho biológico durante a noite. Uma nota honesta que cabe aqui e que a maioria dos vídeos sobre este tópico ignora.
A prática ayurvédica de armazenamento em vasos de cobre destina-se a melhorar a água que já é potável, não para purificar água contaminada com patógenos transmitidos pela água graves, em concentrações muito altas. Para a melhoria da água da torneira no dia a dia, água armazenada que pode acumular bactérias ao longo do tempo, água de acampamento ou trilha de fontes relativamente limpas, ou cenários de queda de rede onde você está trabalhando com água que foi tratada, mas não armazenada com segurança, isso é extraordinariamente eficaz. Para a água retirada de uma fonte fortemente contaminada, após uma inundação ou um evento de esgoto, filtre primeiro e depois use o tratamento de cobre e zinco como uma camada secundária, não como uma solução isolada. Usado corretamente, é uma das ferramentas de tratamento de água passivo mais poderosas já documentadas. Usado incorretamente como substituto para a filtragem quando a filtragem é necessária, é incompleto. Entenda a diferença e você terá uma ferramenta na qual as civilizações antigas confiaram suas vidas, que 312 estudos revisados por pares confirmam e que custa os R$ 2 em uma loja de ferragens. O que continua martelando na minha cabeça é o quão agressivamente isso tem sido ignorado. A Organização Mundial da Saúde estima que 2,2 bilhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável gerida de forma segura. Água contaminada causa cerca de 485 mil mortes por diarreia todos os dias, de acordo com dados da OMS, a maioria delas crianças com menos de 5 anos. Os metais que abordam o componente bacteriano desse problema têm sido estudados por mais de um século. Estão disponíveis globalmente, são baratos o suficiente para que até as comunidades com recursos mais limitados possam acessá-los e não exigem eletricidade, infraestrutura e cadeia de suprimentos. Os programas piloto de vasos de cobre que foram executados na zona rural da Índia, Bangladesh e partes da África demonstraram reduções significativas em doenças transmitidas pela água em comunidades que os implementaram. O conhecimento está lá, a evidência está lá. O que falta é o incentivo financeiro para quem tem orçamento de marketing colocar isso na frente das pessoas. Um pedaço de cano de cobre de os R$ 2 não gera receita recorrente. Um sistema de filtragem com cartuchos proprietários gera. Não sei qual é a sua situação, ou por que você está assistindo a isso. Talvez você esteja construindo algo fora da rede, e a água seja a parte que mais o preocupa. Talvez a água da torneira na sua região tenha saído no noticiário, e você queira algo que funcione sem depender de infraestrutura. Talvez você seja o tipo de pessoa que lê sobre como as civilizações antigas resolviam problemas sem eletricidade e se pergunta o que mais elas descobriram que nós esquecemos. Talvez você tenha acabado de encontrar isso à meia-noite, seguindo uma pergunta da qual não conseguia se desvencilhar. Não importa. A ciência tem 5.000 anos e foi revisada por pares na última década. Agora você sabe como funciona. Cuide-se e até a próxima. Se esta história sobre o potencial oculto de metais simples mudou a maneira como você vê a água em sua casa, inscreva-se e curta o canal. Dedicamo-nos a descobrir a história e a ciência que tentaram manter enterradas. Ajude-nos a espalhar este conhecimento para plantar as sementes de um futuro melhor. Nosso próximo tesouro de sabedoria esquecida será aberto em breve.